Meus irmãos, a paz do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo de número 60. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6, versículo de número 60. Quando você procura, eu quero louvar, agradecer, exaltar, magnificar o Todo-Poderoso por essa rica oportunidade. Essa feita louvar a Deus pela vida do nosso presidente, toda a mesa diretora da igreja de Araguaína, como também o departamento Odre Novo, na pessoa do pastor Rafael Pereira. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 60. Quem encontrou, diga: Deus continue falando comigo. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: este é um discurso duro. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuraram sobre isto, ele disse-lhes: isto vos ofende? O que seria se vós visse o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são espírito e elas são vida. Mas algum de vós que não crê, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. E ele dizia: por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado pelo meu Pai. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós também ir embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Sente o corpo e deixa o espírito em pé. Nós estamos falando de João, o Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho rico. João, o apóstolo, de acordo com o testemunho do Novo Testamento e da igreja primitiva, o apóstolo João foi um dos principais líderes que deram forma ao curso do cristianismo, primeiro pelas suas obras, sendo o quarto evangelho, as 3 epístolas e o livro do Apocalipse, como também o seu trabalho pastoral e missionário em defesa da fé. Seu pai Zebedeu, sua mãe Salomé, seu irmão Tiago, ambos que moravam em Betsaida, uma pequena vila ao nordeste do Mar da Galileia. Os milagres registrados no Evangelho de João, escrito por João, 6, são singulares em relação aos outros evangelhos, porque não contém uma genealogia, qualquer registro do nascimento, tentação, infância, a transfiguração. Pouco se sabe os detalhes dos discípulos quando foram chamados, e também não há relatos acerca das parábolas que ele proferiu nos 3 evangelhos sinóticos. Sua ascensão e a grande comissão, João fez questão de não muito mencionar, porque nos evangelhos sinóticos apresenta-se a mensagem do reino de Deus. João, quando escreve esse evangelho, apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus, Cordeiro de Deus, o Verbo que se fez carne. E esse João, dentre os 4 evangelhos, esse João, em João 6,35, ele apresenta Jesus como o pão da vida. Em 8,12, ele apresenta Jesus como a luz do mundo. Em João 10, ele apresenta Jesus como a porta das ovelhas. Em João 11, ele apresenta Jesus como a ressurreição e a vida. Em João 14, ele apresenta Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E para finalizar os 7 eu sou os que João menciona,
em João 15, do 1 ao 5, ele diz que esse Cristo é a videira verdadeira. Mas o texto que nós lemos aqui esta noite é o capítulo 6, a partir do versículo 60. Nós lemos 9 versículos, aonde retrata a história de alguns discípulos, ou muitos discípulos, que retrocederam, não andavam mais com ele. Temos que fazer algumas observações, porque eles haviam retrocedido, haviam abandonado o mestre. O versículo 60, que deu início à leitura, nós percebemos que eles afirmaram que o que eles estavam ouvindo era uma dura mensagem, era uma dura pregação. E eles por si próprios, sem nenhum pingo de Jesus os influenciar a abandonar, eles mesmos retrocederam, abandonaram, e eles não andavam mais com Jesus. Para nós entendermos melhor, Jesus estava em um certo dia ministrando as Escrituras. E ministrando as Escrituras, Jesus, quando ele viu a necessidade depois de alimentá-los espiritualmente, Jesus os alimentou com 5 pães e 2 peixinhos. Foi o que tinha naquela tarde. E eles foram alimentados, sobraram muita alimentação, comeram que ficaram fartos. Só que quando eles viram o milagre acontecer, eles deram vontade de colocar Jesus nos ombros e sair gritando que ele era o rei do povo dos judeus. Jesus, para não ser ovacionado por esse povo que ele havia alimentado, o texto diz que Jesus saiu sem que ninguém percebesse e subiu ao monte. Possivelmente, Jesus sobe o monte para orar. João, ele não diz isso, mas Mateus e Marcos diz que Jesus dá uma ordem aos discípulos para que eles vão para a banda de lá. Quando eles pegam o barco que atravessam para a banda de lá, eles vão ter uma surpresa. Porque quando Jesus vê que eles estão já no caminho para o outro lado, Jesus caminha sobre as águas. O capítulo 6, versículo 16 ao versículo 21, Jesus está andando sobre as águas e Pedro tem a curiosidade de sentir o que é caminhar sobre as águas. E Jesus então chama e Pedro caminha sobre as águas. Quando Jesus chega com todos os seus discípulos do outro lado, em Cafarnaum, quando as pessoas que estavam do lado de lá, que ouviram a mensagem, foram alimentados espiritualmente também, fisicamente, eles procuraram e viram que os barcos estavam no mesmo lugar. Então eles resolveram entrar nos barcos e atravessar para a banda de lá. Quando eles chegaram do lado de lá, encontraram Jesus, e Jesus já estava a caminho da sinagoga em Cafarnaum. Quando Jesus se depara com eles, eles fazem uma pergunta extraordinária para Jesus, diz: mestre, quando chegaste aqui? Jesus, olhando para esse povo, sabendo que eles estavam procurando ele, não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele poderia fornecer a ele. Jesus, no capítulo 6, versículo 22 ao versículo 40, Jesus vai trazer um sermão para mostrar para eles qual é o verdadeiro alimento que sustenta o homem, não só na terra, mas também para a vida eterna. Quando Jesus começa a mencionar esse sermão, ele começa a falar que ele é o verdadeiro pão do céu. É aqui que eles começam a ouvir uma palavra verdadeira a respeito do alimento que dá vida, pois eles haviam comido do pão que do outro lado foi multiplicado, e eles mesmos sabiam que parecia, era semelhante com aquele pão que o pai deles comeram no deserto. Mas Jesus, na sua mensagem, Jesus disse: o pai de vocês comeram o maná do deserto, mas morreram, mas eu sou o pão da vida, e quem come desse pão terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eles comeram e se fartaram, mas eles estavam ali querendo mais alguma coisa diante do mestre. É aí que entra o versículo 26, aonde Jesus critica eles, e critica também pessoas
pessoas que seguem Ele somente por causa dos benefícios temporais que Ele fornece, e não por satisfazer a sua fome espiritual. Eles seguem a Cristo para ganhar prestígio, conforto e até mesmo votos em tempo de eleições. Esses desejos e esses motivos são egoístas, porque a mensagem do capítulo 6, versículo 22 ao 40, ele está apresentando os cristãos que seguem a Ele, não por o que Ele pode fornecer, mas pelo caminho que Ele é, pela luz que Ele brilha e pela vida que Ele dá, todos quanto precisam viver uma vida eterna. Eles precisariam ouvir esse discurso, só que essa pregação foi cada vez apertando mais, porque até então falar que Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu, a gente até entende, mas quando ele parte para uma parte que eles não vão entender, eles vão criticar a mensagem de Jesus, e Jesus continua dizendo: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, dele viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne. Aqui eles já ficaram com o pé atrás, porque Jesus está mudando o discurso para outro elemento, que agora é a carne. Só que a carne que Jesus profere aqui é o seu corpo, que será entregue no madeiro pela vida de todos quanto aceitarem a Ele como seu Salvador. Então, já que vieram para ouvir a mensagem de Jesus, Ele disse: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo no reino de Deus. Aí eles começaram a criticar e murmurar os judeus. Por quê? Porque agora eles estão lembrando de Levítico 17, que esse homem que agora está pregando de um ato de canibalismo. Não, essa mensagem não é do céu. E outra coisa, a gente conhece o pai dele, é José o carpinteiro, a gente conhece a mãe dele, é Maria, e nós conhecemos a família dele. E como é que ele diz que desceu do céu? Não, é a partir daqui que eles resolvem a não andar mais com Jesus e a retroceder. Mas por que eles estavam retrocedendo? Estavam retrocedendo porque não cria mais no poder da palavra, não cria mais nas escrituras. E Jesus tem algumas posições através ou sobre a palavra. Em Lucas capítulo 4, versículo 16, Lucas diz que Jesus leu as escrituras. Em Lucas capítulo 24, versículo de número 27, Lucas diz que além dele ler as escrituras, ele ensinou as escrituras. Lucas, ele disse isso. Marcos capítulo 7, versículo 13, o próprio Jesus chamou as escrituras de palavra de Deus. Quando nós vemos essas declarações, e por fim se cumpriu as escrituras, em uma das suas últimas referências à palavra de Deus, em Lucas 24, 44, Jesus aprovou as escrituras no Antigo Testamento, e o Novo Testamento também afirmou que as escrituras são a verdade, e isso João disse em 17:17, que as escrituras são a verdade. Lucas 18:31, ele disse: Jesus viveu, Jesus procedeu de acordo com as escrituras. Em Marcos capítulo 12, versículo 35 e 36, declarou que o salmista Davi também falou pelo Espírito Santo. Em Mateus capítulo 4, versículo de número 10, foi com as escrituras que Jesus venceu o diabo no deserto. Declarou também em João capítulo 14, versículo de número 26, que o Consolador, que o Pai vos enviará, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que Jesus havia dito. Eliésio, oi. E o que Jesus disse? Jesus disse a palavra de Deus e nada mais.
Ele disse a palavra de Deus e nada mais. O que eles estavam fazendo era pregando a palavra de Deus em uma sinagoga em Cafarnaum. Capítulo 6, versículo 60. Eles disseram: não dá para ficar mais aqui. Por quê? Porque o discurso dele é duro. Não dá mais para ficar seguindo ele. Eu vou vazar, vou me retirar. E sempre tem o Maria vai com as outras. E não foram poucos, foram muitos que foram embora e retrocederam e não andavam mais com ele. É por isso que muitos dos discípulos abandonaram Jesus e não andavam mais com ele. Ei, não foi por causa do cargo que Jesus não deu, não foi porque Jesus não infiltrou ele na diretoria dos 12, não foi porque eles não tiveram oportunidade no culto de ensino. Eles retrocederam porque não criam mais no poder da palavra, porque a palavra tem poder. E quem crê que a palavra tem poder? Eles retrocedem porque eles não estavam crendo do poder do evangelho. E Jesus também nem pediu eles ir, deixou eles ir embora. O mesmo João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo de número 2, versículo 19, ele viu esse problema aqui também no tempo, depois que Jesus foi assunto aos céus, e ele escreveu dizendo: eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para ficar manifesto que nenhum deles é de nós, por isso que foram embora. E a gente tem um mal de ficar paparicando quem está doido para ir embora. Se quer ir embora por causa que o sermão é duro, que a doutrina é dura, que as escrituras é verdade na igreja, deixa embora. Ainda vai ficar alguém que declara que a palavra é maior, que o poder é maior, que a glória é maior. Se tem alguém comigo nesse culto de terça-feira e pode levantar a mão para cima, abrir a boca 5 centímetros e dar a melhor glória que você puder. É só quem pode, porque tem gente que não pode. Eles abandonaram. Por quê? Por causa da mensagem. E essa mensagem, se assim for analisar, não é mensagem de deixar Jesus. Não é. Não é mensagem de abandonar e retroceder. Não é. Mas eles acharam duro o discurso. E diz: quem é que pode ouvir? Como se não tivesse alguém que gostasse das escrituras. Como se tivesse alguém que não gostasse da palavra de Deus. Como se tivesse alguém que não valorizasse um culto de ensino. Como se não valorizasse um pastor que prega a Bíblia. Quem é que pode ouvir? Quem é que pode ouvir? Quem é que vai vir? Ninguém vai ouvir isso aí não. Vamos embora. E eles resolveram ir embora. É por isso que muitos retrocedem. Saem do ministério. Abre uma igreja na área de casa, debaixo de um pé de piqui. Por quê? Porque retrocede, porque não aguenta a palavra. E hoje nós estamos vivendo uma época que é muita gente querendo ser líder e pouco querendo ser liderado. Eu vou repetir, é uma época que muita gente está querendo ser líder e pouca gente está querendo ser liderado. E hoje os liderados não estão respeitando os líderes para virar líder, mas vai colher o que plantou, porque é nas escrituras. Vamos lá, finalizar. Vou finalizar. Olha o relógio. Quando eu vim pregar, eu vou trazer o meu relógio. Olha lá, eles retrocederam. Por quê? Porque acharam o sermão duro. Retrocederam. Abriram o ministério lá na porta da esquina. Abriram as casas de oração nas áreas. Por quê? Porque queriam criar seus próprios princípios. Querem criar suas próprias regras, querem criar suas próprias liturgias, querem criar seus próprios crentes, querem criar seus próprios templos e estão nos abandonando. Mas pode ir, mas a mensagem não vai mudar, porque a mensagem dele é viva, é eficaz. E quando eles vão, eles querem abrir igreja e querem carregar o nosso povo. E tem as Marias que vai com as outras. É instituto agora. É casa de oração. Aqui é só para oração, gente. Não é ministério, não. Aí o grupinho que gosta da oração e da revelação, ó.
E os nossos cultos, ó. Mas melhor ficar quem gosta das escrituras do que quem foge delas. Aí eles estão lá, olhando, dizendo, vamos embora. Por quê? Porque nós não damos conta desses princípios aí não, dessas regras, dessas leis. Vamos criar nossas próprias liturgias. Mas ficaram aqueles que permaneceram por causa do princípio da palavra de Deus. Não dá mais tempo. Olha lá. Aí ele chega no versículo 60. No 61, quando ele vê que eles retrocederam, ele disse, esse discurso é duro. Jesus sabia que ele estava falando aquilo e disse assim, ei, porventura, o que eu estou pregando escandaliza vocês? Olha que pergunta. O que eu estou pregando escandaliza vocês? Porque Jesus cuspiu no chão, fez lodo, untou os olhos cegos e escandalizou. Foi na sepultura com 4 dias do cabra morto, fedendo, mandou tirar a pedra para ele sair. Ninguém escandalizou. Estava meio-dia num poço conversando com a mulher, ninguém se escandalizou. Agora está se escandalizando porque ele está dizendo que é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Que negócio é esse? Quando é que vocês vão escandalizar com a mensagem dessa? Agora? A mensagem que vocês querem escutar, qual é? O que é que não escandaliza vocês? Porque hoje o que está escandalizando a igreja é a gente pregar sobre santificação. Santificação aqui é ser separado. Isso aqui está escandalizando a igreja. Pregar também sobre o combater nos nossos dias atuais. O adultério, a fornicação, os sem vergonha. Isso aqui não está escandalizando ninguém, né? Está escandalizando. Prega sobre isso para ver. Escandaliza. Está escandalizando com isso. Está escandalizando. Sabe o que nós não estamos mais nem escandalizados mais? É com gente divorciada nas nossas igrejas, ocupando nossos púlpitos, dirigindo o culto, chefe de departamento. E a gente vem querendo ver Jesus fazer. Vamos limpar a casa, depois Jesus vai fazer na casa. Vamos botar a casa em ordem, depois Jesus vem fazendo o que Ele gosta de fazer. Enquanto essa mensagem nos escandalizar, Ele não vai fazer. Eu não vim aqui com intenção de ver o povo, porque escandaliza o que eu estou pregando. E eu vim foi para escandalizar mesmo hoje. Porque eles estão olhando e dizem, ele é o pão que desceu do céu. O que tem aqui, irmão? O camarada está andando com Jesus, é o traidor, ninguém está escandalizado. Foi revelado na mesa o traidor, ninguém se escandalizou. Agora a mensagem do pão, o alimento que mantém vocês vivos cantando, vivo em comunhão, vivo pastoreando, esse pão está escandalizando vocês? Oh, glória! Aí ele fala assim, ó, se está escandalizando, porque Jesus não obriga ninguém a ficar onde não quer ficar. Ele diz, olha, se está escandalizando, concorda, hein? Concordo. Ele diz, podem ir. Podem o quê? Podem. Podem. Porque a mensagem que ele pregou estava escandalizando. Ele diz, querem vocês também ir com eles? Pedro, olha, Pedro, falar um negócio para o senhor, porque Pedro era igual, assim, bocadão. Ele disse, ó, mestre, vou falar um negócio aqui para o senhor. Não é todo mundo que é igual esses camaradas aí, não, rapaz, que retrocede e não anda mais contigo, não. Aí ele entra com as declarações. Porque Pedro aqui pode falhar algumas vezes, mas ele é o único discípulo que mais declara Cristo. É o que mais declara. Aí ele disse assim para ele, disse, Senhor, para quem iremos nós? Para quem? Não, se vocês quiserem ir, pode ir. Mestre, pelo amor de Deus, em nome do Senhor, para quem iremos nós?
Voltar lá para a beira daquele lago para pescar e ficar pagando imposto todo mês? Não, mestre. Para quem iremos nós? Voltar lá para prestar conta de tudo que nós fazemos na nota fiscal, ficar batendo com peixe a noite toda? Para quem iremos nós, mestre? Isso aí é muita luta. Andando com o Senhor, nós percebemos que se fizer o que o Senhor manda, tem benefícios e privilégios na terra e na eternidade. Para quem iremos nós? Não é para quê, é para quem. Aí muitos aqui eram adoradores do Pai de Cício. Para quem iremos nós, mestre? Muitos aqui eram devotos de Bonfim. Para quem iremos nós, mestre? O Senhor é melhor que Pai de Cício, é melhor do que Bonfim. Para quem iremos nós? Olha, Pedro, para quem iremos nós? Aí entra a segunda declaração. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Oh, glória! Não adianta dizer só para quem, precisa também conhecer aquilo que Ele tem para dar. Para quem iremos nós? O Senhor tem, o Senhor tem, o Senhor tem aquilo que me mantém vivo até ao fim. Aí, para quem? Voltar para a vida antiga, nas trevas, servindo ao adversário? Não, Senhor. Para quem? Vou dizer o que só tu tens a palavra ou as palavras de vida? De vida? Jeremias capítulo 15, versículo 16, Jeremias diz assim, ó, as tuas palavras são o meu alimento. Elas enchem o meu coração de alegria. Olha essa declaração aqui, ó. Eu tenho orgulho de ser conhecido como uma pessoa que ama ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Para quem iremos nós, Senhor? Só tu tem a palavra de vida eterna. E eu gosto, eu amo de ser conhecido por te amar. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O escritor aos Hebreus, ele diz, porque a palavra de Deus, porque a escritura de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois, penetra até a divisão da alma e do... Agora olha uma observação nesse texto bacana. Olha o que ele diz. Essa penetra até a divisão da alma e do... Até a divisão. Essa palavra, ela penetra até a divisão. Eu vou repetir. Essa palavra, ela penetra até a divisão. Ela não chega dividindo. É até aonde tem uma divisão. Palavra de Deus não causa divisão. Ela vai aonde a divisão está. Ela vai lá na divisão. A divisão, aí vamos recapitular. Da alma e do... Aí está uma agonia entre ali, aquela confusão, aquela guerra. Isso não pode ter guerra aqui não, minha gente. Fica calma. Porque eu venho para acalmar onde há divisão. Mas a palavra não faz divisão. Se alguém usou a palavra de Deus lá na tua congregação, na tua igreja, no teu departamento, para rachar o departamento, tem uma coisa. Não foi a palavra que dividiu, mas ela vai lá na divisão. Ela vai botar essa divisão no lugar, vai consertar quem está desconcertado, e o nome dele vai ser glorificado. Para quem iremos nós, Senhor? Só tu tem as palavras de vida eterna. E essa palavra, ela vai, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, da medula. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do... Não adianta fazer casinha nas costas, reunião escondido, que vai sair da igreja, vai congregar com o outro, que vai sair do ministério, vai congregar com o outro. Vá com Deus. E já está indo tarde, porque está causando divisão para ir mais gente. É bom sair caladinho. Porque como o João disse, está aqui achando que é um dos nossos, mas não é dos nossos não.
Porque dos nossos honra a palavra de Deus. E a palavra de Deus é: ficai na vocação em que foste chamado. Senhor, para quem iremos nós? Até que enfim alguém, meu Deus, crente nessa turma. Ah, mas quem é Pedro? Mas está crente hoje? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não basta só saber para quem você vai. Você também tem que saber que as palavras de quem você está indo para perto, se tem vida ou não. Segundo, não adianta só isso não, você também tem que ir o quê? Crendo. Porque ele diz, e nós, ele podia dizer só por ele, como ele disse lá em Atos 3, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, ele falou no singular, ele devia falar isso aqui também no singular, mas ele resolveu falar no plural. Ele disse, nós cremos. Por que ele disse nós cremos? Porque ficou mais alguém, irmãos. E quem fica é quem crê. Quem fica é quem aguenta. Quem fica é quem acredita. Quem fica é quem recebe essa palavra da verdade. Quem fica é porque sabe que essa palavra ela corta, mas ela liberta. Ela corta, mas ela leva para o céu. Ela corta, mas ela endireita. Ela corta, mas ela dá vida. É só a palavra que tem poder de toda essa coisa. Ele disse, Senhor, nós cremos. Em que, Pedro? Nas tuas palavras. Eles não queiram retroceder, agora nós cremos. Aí a última declaração, pastora. Além de nós crer, mestre, nós sabemos. Sabe do que, Pedro? Que tu és o Cristo. Você acha que é a primeira vez que ele declara isso? Não, porque estão dizendo que eu sou. Só estou dizendo que tu é Jeremias. Ou estão dizendo que tu é isso. Ou estão dizendo que tu é aquilo. Mas nunca disseram que ele era o Cristo. Porque só tem ele como profeta, ou estão querendo colocar ele como rei. Que ele é, claro, e nunca perdeu o trono. Mas ninguém dos judeus reconhecia ele como Cristo. Aí Pedro chegou e disse, ei, mestre, estão dizendo que tu és Jeremias mesmo, estão falando aí. Mas eu, minha opinião, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui é a mesma declaração, ele diz, e nós sabemos que tu és o Santo de Deus. Sabe quem é o Santo de Deus? Não é Maomé não, viu? Sabe quem é o Santo de Deus? Não é o Senhor do Bonfim. O Santo de Deus não é o Allan Kardec. O Santo de Deus não é o Expedito, o Girassol. Não é essa galera. O Santo de Deus é Jesus Cristo de Nazaré. E todos quanto amam e praticam a sua palavra são os santos de Deus. Agora pegue na mão de quem está pertinho de você com muito amor e com muito carinho. Dê um sorriso de profeta para ele. Que sorriso é esse? Ele é, sei lá, inventa uma aí. No último culto do ano é bom para inventar. Pergunta para ele, tu é dos que declara ou tu é das turmas dos traidores? Porque aqui tem dois tipos de crente, o que declara e o que é traidor. Mas eu estou pregando para quem declara que Ele é Senhor. Para quem, se tem alguém que declara esta noite, declara que Ele é Senhor. Eu sei que no nosso meio tem muitos traidores, mas sempre tem os que declaram. Fique em pé em nome de Jesus. O traidor cai. O traidor vai cair. Mas o que declara vai permanecer. Entendeu? O traidor cai, mas o que declara permanece. É por isso que você está aqui hoje. E pode vir toda terça-feira que você vai saber quem declara e quem trai. Porque tem gente que deixou de vir declarar para estar traindo numa pizzaria, para estar na frente de uma televisão, para estar assistindo jornal e novela. Mas você é do time que declara, mas declara que Ele é
Senhor! O tanto que é bom declarar é melhor do que trair, irmão. O que a gente tem de gente de duas caras. Eu fico enojado com coisa que eu vejo. E olha que Deus me tirou, eu andava na cintura, andava no céu azul querendo ser mala, não era merda nenhuma. Né? O diabo dizendo que eu era tudo, eu não era nada. E minha mãe orando 24 horas. E alguém dizendo para mim, volta para a igreja, meu filho. A pastora Dil, que até foi embora para o Macapá, por Maceió, aí eu falo, toda vez que eu passo na porta da casa dela, desviada, ela volta para a igreja, vai na igreja, estou esperando na igreja, diz que negócio de igreja, um monte de bom de gente falsa. No dia que eu voltar para a igreja, eu quero ser crente. As coisas velhas se passam e comigo se faz novo na presença de Deus. Se não for para voltar curado, eu não volto. Se for para voltar para a igreja e ficar com patota, eu não volto. Se for para vir para a igreja, bater no ombro do irmão e dizer que ama e odiar, eu não volto. Se for para vir para a igreja e dizer que ama a igreja, mas não braço o brasão, não vai para cima, eu não volto. Porque eu não quero ser da turma, mais nunca dos traidores. Mas eu quero declarar. Pode falar? Vou, que eu vou morrer qualquer hora dessa. Quando sentar numa roda para conversar, declara. Não fica traindo o teu irmão, não. Declara que Jesus é Senhor na vida dele. Declara que Jesus vai mudar a situação dele. Declara que a igreja vai ser próspera na presença de Deus. Oh glória. Não senta para trair a igreja. Não senta para trair teu pastor. Não senta para trair teu irmão. E tem muita gente mudando de congregação porque não aguenta a palavra que a congregação dele está pregando. Aí vai congregar 15 quilômetros longe da casa dele. Traidor. Não ama o teu bairro. Não ama a tua igreja. Não ama a tua família. Diga, eu declararei que Ele é Senhor acima de todas as coisas. Como dizia o salmista, Senhor, converte-nos em Ti e nós seremos convertidos. Você pode declarar isso, Senhor, converte-nos em Ti e nós seremos convertidos. Irmão, o céu é para quem é convertido. O céu é para quem declara. O céu é para quem almeja. E quem almeja, levante o braço, levante a mão mais alto que você puder e manda 3 glórias para Ele. Ele merece. Ele merece. Ele merece.